Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus, começar a carta de Paulo aos Efésios, louvando ao Senhor por estarmos aqui, temos a oportunidade de pregar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar então a carta de Paulo aos Efésios, começando o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. E a pergunta que fica para todos nós, que trazemos para nós é: você é filho de Deus? De acordo com esse texto, a Escritura vai nos responder. Antes eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto da carta escrita. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós já vamos ver nos primeiros versículos. Ela foi escrita aproximadamente no ano 60, mais ou menos no ano 60, por aí 65. E nesta ocasião Paulo estava preso por causa do ministério, onde ele estava pregando a palavra de Deus e, portanto, estava numa prisão domiciliar, e ali ele escrevia cartas e enviava essas cartas para as igrejas. A igreja estava triste pela prisão do apóstolo Paulo. Digamos assim, naquela época ele era o principal missionário, o que seria visto hoje como o melhor jogador, o principal jogador do time, e a igreja de certa forma desanimou porque, poxa, o apóstolo Paulo foi preso, que situação difícil, e o apóstolo Paulo então escreve essa carta também, uma forma de animar os irmãos. Paulo expõe o propósito soberano de Deus através dessa carta. Nós vamos ver desde o princípio da carta o apóstolo Paulo colocando a soberania de Deus, o controle de Deus sobre as circunstâncias, o controle de Deus sobre a salvação do ser humano. Nós também vemos um relato sobre a igreja de Éfeso em Atos capítulo 19. Nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo vai lá, prega a palavra de Deus, pessoas creem no Evangelho, são transformadas. Existe uma grande confusão ali na cidade, porque a partir do momento que as pessoas criam no Evangelho, elas deixavam a velha vida para trás, a idolatria, as magias, que fala o texto ali que muitas pessoas jogaram seus livros de magia e colocaram no fogo. Os artesãos daquela época se rebelaram contra o apóstolo Paulo, porque este estava pregando o Evangelho e as pessoas estavam abandonando os ídolos. E eles achavam que isso ia dar prejuízo para eles, e certamente daria, porque eles estavam abandonando os ídolos, e o trabalho deles, como eles mesmos dizem ali, cairia em descrédito, e eles deixariam de ter os seus lucros. Então ali há toda aquela rebelião, eles tentam fazer algo contra o apóstolo Paulo, há toda uma questão ali, eles são convencidos a não se rebelarem ali e voltam para suas casas. Mas o texto de Atos capítulo 19 vai falar sobre isso. Eles vão falar lá sobre a grande Diana dos Efésios que eles falavam, e do local de culto que eles tinham ali, onde eles cultuavam a deusa Ártemis ou Diana, ela era chamada de Ártemis para os gregos, para os romanos era Diana, e eles entendiam que que havia uma pedra ali que havia caído do céu como um sinal de Ártemis e tal, e ali era o local de culto deles, da deusa Ártemis. Era uma cidade idólatra, portanto, que idolatrava Ártemis. Existia um grande templo enorme, mais ou menos 160 metros de comprimento para mais ou menos 70 metros de largura. Era um templo bem grande para a época. Então era um grande centro de idolatria ali, sacerdotisas que se encontravam no templo, os sacerdotes, homens que se castravam lá, eles próprios se castravam para cultuar a deusa. Então era uma situação bem absurda que existia, assim,
olhando para aquilo que eles faziam. A deusa Ártemis era conhecida como a deusa da fertilidade, como a deusa da provisão, né? Aquela que traz a prosperidade financeira. Né? Eram reconhecidos muitos milagres que ela tinha feito, né? As pessoas diziam que ela fazia muitos milagres e tal. Então era uma sociedade idólatra, uma sociedade promíscua também. Não à toa nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando sobre questões de casamento, né, sobre situações relacionais aqui no texto, sobre questões espirituais, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, né, porque o que envolvia o culto à deusa Diana eram cultos ocultos, né, era um ocultismo envolvido. A igreja de Éfeso ela também é citada em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, ali vai dar alguns elogios à igreja, que ela não tolerava algumas coisas e tal, mas vai falar: tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Vocês deixaram aquela desejo de servir a Deus, se tornou uma liturgia, uma religiosidade morta. E o Senhor fala: voltem para o primeiro amor. Vocês perderam esse primeiro amor. Apesar de vocês não tolerarem a falsa doutrina, vocês perderam este amor, esta vibração, esse desejo de servir a Cristo, de proclamar a palavra de Deus, de serem realmente vibrantes com a palavra de Deus. Se tornaram religiosos apenas. Trouxe um mapa para os irmãos situarem-se. Ali está a igreja de Éfeso, bem pertinho da ilha de Patmos ali, para que os irmãos tenham ideia. Foi ali que o apóstolo João recebeu a revelação, né? E ali então escreveu o livro de revelação, que é Apocalipse, o significado de Apocalipse é revelação. Então bem perto de Éfeso está Patmos ali, então Colossos fica meio perto, né? Então mais ou menos esta é a localidade da igreja de Éfeso, onde Paulo passou por ali e depois enviou uma carta a estes irmãos. Paulo inicia a sua carta deixando uma saudação, começando com uma saudação à igreja. Nos versículos 1 e 2 ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, ele é o enviado do Senhor, o mensageiro do Senhor, e não apenas isso, ele é o apóstolo, um dos 12, né? Que ele fala que aquele que chegou a fora de tempo, né? Porque ele veio da parte do Senhor, ele não se auto-intitulou apóstolo, como muitos faziam na época, e que nós vimos no livro de Gálatas, que alguns se auto-intitulavam apóstolos e ali se colocavam até em posição de superioridade ao apóstolo Paulo. Ele fala: eu sou apóstolo por vontade de Deus, sou apóstolo de Cristo Jesus. Eu recebi este intuito do Senhor, eu recebi esta missão do Senhor, eu recebi este ministério do Senhor, não veio de mim mesmo, não sou eu que resolvi de uma hora para outra, eu quero ser apóstolo e agora eu serei apóstolo. Não, foi o Senhor quem me comissionou, foi Cristo quem me chamou, foi Ele quem me confrontou quando eu estava perseguindo a igreja, né? E o Senhor me falou ali: Saulo, Saulo, por quem me persegues? E o Senhor então me comissionou para ser um vaso em suas mãos, para ser um instrumento nas suas mãos, e isso então por vontade de Deus. E ele fala aqui que ele envia essa carta aos santos que vivem em Éfeso, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso, ou seja, ele escreve esta carta ao povo de Deus, ao povo eleito de Deus que está na igreja situada em Éfeso. E ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele deseja a graça de Deus, o Deus gracioso, que não nos salva mediante as nossas obras, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não pelo que tem em nós, mas porque o Senhor é gracioso. Ele nos deseja a paz de Deus que excede todo entendimento, que esta paz esteja com os irmãos.
não é uma paz qualquer, não é uma paz que vem de circunstâncias, mas é a paz que vem do Senhor. E ele fala de onde vem essa paz? Da parte de Deus, nosso Pai. Então ele já nos identifica como filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus, porque Deus é o nosso Pai. Perceba que ele está falando à igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Éfeso. Ele não está falando a toda a cidade de Éfeso. Olha, todos vocês são filhos de Deus. Ele está falando aos santos da igreja de Éfeso. Portanto, não existe essa história de que todos são filhos de Deus. Não. Os santos da igreja de Éfeso, aqueles que foram separados por Deus, são filhos de Deus. E aqui então ele fala desta questão de pertencimento. Ele é nosso Pai, né? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua ainda fazendo esta identificação a partir do versículo 3. Nós conseguimos associar e nós vemos então como nós somos abençoados por Deus. E nós vemos aqui primeiramente que ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está muito importante a gente ver porque ele está falando que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele fala que Deus é o nosso Pai, e depois ele fala que Deus é Pai de Jesus Cristo. Ou seja, nós pertencemos à família de Jesus. Depois no texto ele vai falar que nós somos adotados pelo Senhor, somos filhos adotivos. Mas nós temos este senso de pertencimento, de que nós fazemos parte da família de Deus, de que nós somos filhos de Deus, de que nós temos esta filiação. Com esta adoção que nós temos esse direito de estarmos com o Senhor, de termos comunhão com o Senhor. Então por isso ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Será que nós temos consciência do que nós possuímos? Ele está falando aqui que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Será que nós temos a falsa ideia de que o Senhor nos deve algo? Nós achamos, não, o Senhor é obrigado a fazer isto por mim. O Senhor tem que me abençoar desta forma. O Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo outro. Será que nós temos esse senso de que Deus nos deve algo? Que Ele tem alguma obrigação para conosco? Não, Ele não tem nada disso, Ele não tem nenhuma obrigação para conosco. Tudo o que Ele faz é graciosamente muito mais do que nós merecemos, porque nós não merecemos nada. E tem muita gente que tem essa de querer colocar para Deus: não, que o Senhor vai fazer muitas coisas por mim, e eu exijo que Deus faça isso, e o Senhor tem que me restituir, porque eu quero de volta o que é meu. Eu não quero de volta o que é meu, porque o que era meu era a natureza, era a culpa pecaminosa, que me levava para o inferno. Isso era a única coisa minha, e tudo que eu tenho de bom vem de Deus, pertence a mim. E o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E será que nós consideramos bênçãos apenas questões materiais? Se nós formos pegar 2 textos aqui, capítulo 1, versículo 20, fala que o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então está falando de uma questão espiritual aqui. E capítulo 2, versículo 6, usando estes mesmos termos, ele fala: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele está falando aqui que Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós somos muito abençoados, inclusive materialmente. Nós somos abençoados com saúde também. Nós somos abençoados com uma família maravilhosa. Ainda hoje tivemos a bênção tivemos o privilégio de nascer mais uma criança, de uns irmãos nossos, de uma família de irmãos nossos. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Mas Deus nos dá muito mais do que isso. O Senhor nos criou, o Senhor nos salvou. Ele nos fez compreender o Evangelho, Ele nos regenerou, Ele nos tirou da morte para a vida espiritual. Ele nos declarou justos através da justificação em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados,
Nós estávamos condenados como culpados por causa do pecado, que veio através de Adão e até nós chegou, e nós éramos considerados culpados, e pelo sangue de Cristo nós somos justificados, declarados justos. De nós foi tirada a culpa, a condenação foi tirada de nós. Nós fomos santificados por meio do Senhor. Tudo isso é bênção de Deus. O Senhor nos separou, o Senhor nos santificou e continua santificando. Além de nos separar, Ele nos santifica dia após dia. Isso são bênçãos que nós deixamos muitas vezes de olhar e pensamos apenas numa questão hedonista, do eu me sentir bem, do material, do palpável, daquilo que eu estou vendo. Quando na verdade a salvação, o processo de salvação, a obra de salvação em Cristo é uma obra imensa, tão grandiosa, tão maravilhosa que nós não conseguimos mensurar, mesmo que nós ganhássemos diversas vezes na loteria, nós não teríamos como mensurar isso. Não haveria coisa maior do que essa, do que a salvação, do que todo esse processo que o Senhor trabalha em nós de regeneração, de justificação, santificação. Isso é bênção também. Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados por Deus. Não apenas com bens materiais, mas com o que há de maior, com aquilo que o dinheiro não compra, como diria aquela propaganda que tinha do cartão de crédito. Isso o dinheiro não compra. O que o Senhor Jesus fez por nós, não há dinheiro que compra. Então nós somos abençoados pelo Senhor. Quão abençoados nós somos. Então nós não temos do que reclamar. E aí ele fala então, depois de falar que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ele fala, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quando algumas pessoas chegam nesta parte do texto, onde o texto fala que Deus nos escolheu, elas falam, isto é injusto. Se Deus escolheu, Ele foi injusto, porque Deus deveria salvar todo mundo. Ele não pode escolher apenas alguns. A primeira questão é, quem disse isso? Que Ele tem que salvar todo mundo. Quem vai obrigá-lo a fazer isso? Que senso de justiça você está usando para dizer que isso é injusto? Em que parte das Escrituras fala que isso é injusto? Uma boa definição de injustiça é que a injustiça é deixar de dar a alguém o que essa pessoa merece. E é isso que as pessoas não compreendem. Porque se injustiça é deixar de dar a alguém o que essa pessoa merece, Deus não é injusto. Porque Ele não deixou de dar a alguém o que essa pessoa merece. Apenas para a condenação. Então nós vamos perceber que Deus é extremamente gracioso. Porque nós não merecíamos. Ele não é que Ele deixou de dar, Ele não deixou de dar nada. Ele fez algo que Ele não precisava fazer. Ele continuaria sendo justo se Ele condenasse a todos. Então Ele não é injusto. Esta escolha não é uma escolha baseada em mérito nenhum. Quando você vai a um lugar e você vai escolher qualquer coisa que seja, comida que seja, uma verdura que seja, você vai lá e você escolhe aquela que tem qualidade. Mas a escolha do Senhor não foi baseada neste mérito de você escolher, este carro é de qualidade, é um carro bom, está bem pintado, o motor está bom. Esta fruta, esta verdura está boa, esta carne está boa, esta bicicleta é boa, esta casa é muito boa, é uma qualidade, tem todo o acabamento bonitinho, é bem ajeitadinha, bem localizada. Isso é escolha baseada em mérito. Mas o Senhor não escolhe baseado em mérito algum, porque o texto nos fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, nem você, nem eu existíamos, porque não existia mundo, não existia nada. Apenas o Senhor, Deus Trino, coexistindo eternamente. Ou seja, não havia mérito algum, você não havia feito nada de bom e nada de mal.
Percebam a graça de Deus em escolher alguém graciosamente antes que esta pessoa existe. Não foi pela cor dos nossos olhos, porque você é simpático, porque você é isso, você é aquilo outro. Não, o Senhor nos escolheu graciosamente antes mesmo de qualquer outra coisa existisse. Porque Deus tem um plano eterno. Ele não é um Deus que de repente vai remendando as coisas, uma colcha de retalhos aqui que Ele pensa assim, como muitos de nós podemos pensar no nosso dia a dia. Vamos esperar o que vai acontecer que depois eu resolvo. Deus não age assim como nós. Às vezes a gente age assim. Dependendo da circunstância, falar, vamos dar tempo ao tempo. Vamos ver o que acontece. Deus não age assim. Deus tem um plano eterno desde antes da fundação do mundo. Ele não está olhando agora para o mundo e falando, deixa eu ver o que vai acontecer, porque dependendo do que aconteça eu vou ter que intervir. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele fez todas as coisas conforme o plano da sua vontade. Ele não é surpreendido por nós. Um texto que ilustra para nós essa questão da salvação é Romanos capítulo 9, versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre Esaú e Jacó. Quando eles haviam nascido, fala que ele amou a Jacó, mas ele aborreceu a Esaú, não amou a Esaú. E o texto do capítulo 9, versículo 11 diz assim, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ele fala, olha, eu amei a Jacó antes dele nascer, e eu aborreci a Esaú, para demonstrar para vocês este propósito da eleição, que eu elegi a Jacó, mas não Esaú. São da mesma mãe, do mesmo pai, nasceram juntos, mas eu amei um e não amei outro. Esse é o propósito da eleição. Pensando naquela justiça que a gente fala, algum deles merecia alguma coisa? Nenhum deles merecia nada. Mas dentro do propósito de Deus, Ele escolheu a Jacó. Do amor dele, Ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Este é o plano de Deus. Né? Ele não esperou nascer e ver, esse aqui é mais simpático, esse aqui é mais talentoso, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo outro. Muito pelo contrário, a gente vai ver ao longo das Escrituras Deus elegendo pessoas assim, que você fala, mas o que Deus quer fazer com esta pessoa? Por isso que o apóstolo Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Então o povo de Deus ele é eleito por Deus, não para ser um povo elitizado, não, nós não merecemos nada. Ele nos elegeu não porque o que eu fiz ou por o que o irmão e a irmã tenham feito, mas por amor, pela graça, pela misericórdia dele. Nós somos eleitos por aquilo que Ele é e não pelo que nós somos. É um ato gracioso de Deus. Versículo 5 diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele fala que nós fomos predestinados, ou seja, Deus deu um destino ao seu povo. Deus não tem um plano B, é o plano A de Deus. Ele fez isso para a adoção de filhos, Ele nos adotou, Ele nos trouxe para si, e Ele fez isso de acordo com a sua vontade. Então nós somos eleitos e predestinados pelo Senhor. Então a eleição é o ato de escolher, predestinar quer dizer nós somos escolhidos para fazer algo. Então, juntando tudo isso, o apóstolo Paulo fala para nós sermos santos e irrepreensíveis em amor. Então, esta eleição não nos leva a uma licenciosidade, não nos leva a uma vida de ficarmos parados espiritualmente, que é o que muitas pessoas dizem, para não crerem na doutrina da eleição. Eu não vou crer na doutrina da eleição, porque se eu crer na doutrina da eleição, eu vou virar mundano. Porque já que está tudo decidido, já que Deus elegeu, então não preciso fazer mais nada, vou para o mundão, vou para a gandaia e vou viver de acordo com as minhas paixões, porque se eu estou eleito, vou ser sempre eleito. Mas esta eleição traz consigo, uma das implicações desta eleição é nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
é uma vida de santificação. O apóstolo Paulo vai falar lá em Tessalonicenses também sobre essa questão de nós vivermos esta vida para o Senhor, uma vida de santidade, que a eleição não nos leva para uma licenciosidade, mas para uma vida de santidade. Então nós devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Não é aquela ideia incorreta de que muita gente tem até hoje. Isso é errado. Se eu entendo que eu sou eleito, eu entendo, eu sou miserável, eu sou pecador, o Senhor me elegeu porque Ele é amoroso, então eu tenho que viver uma vida de santidade, eu tenho que honrar ao Senhor, eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que praticar a palavra de Deus, não viver de acordo com as minhas paixões. E Deus nos destina então para esta adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, beneplácito ou bom propósito, segundo algumas versões da Bíblia, falam de acordo com o bom propósito da sua vontade. É propósito de Deus, é plano de Deus essa predestinação que Ele nos fez para vivermos nos seus caminhos, para vivermos fazendo a sua obra. Versículo 6 nos diz assim: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Qual é o objetivo desta obra que o Senhor fez? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para vivermos para Ele. Qual é o objetivo de tudo isso? Será que seria a felicidade nossa? Não, Deus, o objetivo de Deus é a minha felicidade. Eu tenho que ser uma pessoa alegre, realizada, tudo que eu sonhar, Deus tem que fazer por mim. Não, Ele pode até nos abençoar e nos abençoa com muitas coisas, mas esse não é o objetivo da eleição de Deus nos predestinar. Não é a felicidade do ser humano, não é a prosperidade do ser humano. Deus me elegeu porque Ele quer que eu seja próspero, que eu seja bem-sucedido, que eu tenha um bom emprego, que eu tenha um bom carro, uma boa casa. Não é este o objetivo, por mais que possamos ter. Eu posso ser próspero, eu posso ter um bom carro, uma boa casa, mas isso não é o objetivo de Deus. E se eu não tiver, eu tenho que continuar sendo grato a Deus. Eu tenho que continuar honrando ao Senhor, bendizendo a Ele. Eu não preciso ter uma vitória sobre a enfermidade. Eu posso ter uma saúde de ferro, se tiver, graças a Deus. Mas eu posso ter minhas limitações de saúde também. Eu posso ter problemas de saúde. Nós temos irmãos que têm problemas de saúde. Eu já tive alguns problemas de saúde. Isso não quer dizer que nós não somos abençoados por Deus. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo passando por problemas com o seu espinho na carne. Nós vemos Timóteo com as suas dores de estômago constantes, e que o apóstolo Paulo fala: olha, não tome só água, mas tome um cálicezinho de vinho por causa das suas constantes dores de estômago. Nós vemos personagens da Bíblia que passam por problemas físicos, com enfermidades constantes. Então o objetivo da obra do Senhor não é este, de eu ter uma saúde de ferro. Não. O texto nos fala aqui que o objetivo disso é para louvor da glória da sua graça. Então é para louvor do Senhor, é para a glória do Senhor. A nossa eleição, a nossa predestinação é para a glória de Deus. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele teve um plano eterno para você. Ele predestinou para você. Ele nos fez para viver para Ele, para viver uma vida de santificação e honra para Ele, para a glória dEle. Nós somos feitos para a glória dEle. Quando nós perdemos isso de vista, nós acabamos vivendo um cristianismo meio mundanizado, porque eu vivo para mim, eu vivo para o meu prazer, para o meu deleite, ao invés de viver para a glória de Deus. Eu deixo de olhar para a cruz de Cristo, eu deixo de olhar para a obra do Senhor e eu passo a olhar para mim. Eu passo a olhar para ver o que vai me satisfazer, o que vai me dar alegria, o que vai me fazer sentir feliz. Quando, na verdade, nós devemos viver olhando para o Senhor, nos dedicando ao Senhor, vivendo para a glória de Deus.
Ele nos predestinou para louvor da glória da sua graça. E Ele nos concedeu isto gratuitamente. Não foi por algo que você fez, que eu tenha feito. Mas Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Não foi obra sua. Você não participou disso. Você não fez nada. Você pode pensar, eu criei, é verdade, você creu. Mas quem será que falou ao seu coração? Quem tirou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne? Quem te fez nascer de novo, como a Bíblia fala, como fala lá em João capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, ele fala, importa-vos nascer de novo. Foi Ele quem nos deu esta regeneração para que abríssemos os nossos olhos espirituais e compreendêssemos o Evangelho, que provavelmente ouvimos 10, 20, 30, 50 vezes e de repente aquela mesma palavra foi nos falada um dia e você compreendi. Não é porque o irmão ou a irmã eram tolos antes, no sentido intelectual, mas nós éramos mortos espiritualmente. Ou seja, isso foi graça do Senhor. Não foi porque você era bobo e agora você é esperto. É porque o Senhor foi gracioso e Ele regenerou. E Ele te deu nova vida. E Ele te fez compreender o Evangelho. E quando Ele te deu nova vida, não havia outra opção que não crer no Evangelho. Porque você já havia sido eleito antes da fundação do mundo. Porque você foi eleito para uma vida de santificação, para honrar ao Senhor, para viver como santo e irrepreensível diante dEle. Ou seja, quando você é chamado pelo Senhor, você é chamado para viver para o Senhor. Não é chamado para viver uma vida de religiosidade. É chamado para viver o Evangelho. É chamado para fazer a diferença, para ser um bom testemunho da palavra de Deus. Para viver para a glória de Deus, como filho de Deus, como um verdadeiro cristão. Algumas aplicações para nós na noite de hoje. Se o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, se Ele nos predestinou, se Ele tem o controle de todas as coisas, nós compreendemos que não existe sorte, não existe azar, não existe acaso. É plano de Deus tudo o que acontece. Em Provérbios lá fala que a sorte pode ser jogada no regaço, mas a resposta vem do Senhor. Mesmo que eles jogassem sortes lá, a resposta viria do Senhor. Um outro texto que nós vemos é o texto de lá em Jonas, onde está aquele mar revolto e eles estão com medo que aquele barco afunde e eles começam a jogar sortes ali no barco para saber por causa de quem que está acontecendo aquilo. E a sorte é lançada a Jonas. E ali então, mesmo que fosse jogada uma sorte ali, Deus acabou revelando que era por causa de Jonas ter sido desobediente a Deus que aquilo estava acontecendo. Ou seja, não existe sorte, azar, acaso. A resposta vem de Deus. Então, nós usamos muito esses termos, né? Puxa, aquela pessoa teve sorte, aquela pessoa é azarada. Puxa, por acaso isso aconteceu. Humanamente falando pode até ser, mas espiritualmente tudo está no plano de Deus. Aquela pessoa, antes de acontecer algo com ela, ela teve sorte de ouvir o Evangelho. Não foi sorte, foi Deus quem providenciou uma pessoa para falar o Evangelho a ela, foi Deus quem mudou o coração dela. Não há acaso, não há coincidência. Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é Senhor da história. Então, nós precisamos perceber isto, que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós chegamos para conversar com uma pessoa e esta pessoa crê, nós não podemos dizer, olha como eu tive sorte, essa pessoa crê. Não tive sorte. E não foi o meu talento também. Foi o Senhor quem me usou. Quem fez o Espírito Santo trabalhasse no coração dessa pessoa e ela compreendesse o Evangelho. Aquela pessoa era um eleito de Deus e isso só Deus pode saber. Nós não podemos saber disso. Não há azar. Puxa, eu fui falar com essa pessoa e parece que ela endureceu ainda mais.
Esse é o resultado que o Senhor traz, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, que ela pode fazer com que uma pessoa creia no Evangelho, mas a palavra também pode endurecer um coração. O que ela nos manda fazer é pregar o Evangelho. Então a culpa não é sua de aquela pessoa ter endurecido o seu coração. A culpa não é você ter pregado o Evangelho para ela. Mas a mensagem traz esse resultado de endurecer o coração de uma pessoa. Todo cristão deve saber a quem pertence e para onde vai. Se eu compreendi o Evangelho, se eu creio que eu sou pecador, que eu necessitei de salvação, que o Senhor me salvou, que o sangue derramado naquela cruz por Jesus Cristo, eu compreendo que Ele foi derramado por mim, porque eu sem Ele não sou nada, que eu sou um miserável pecador e eu precisei dEle, eu preciso dEle. Se você creu realmente no Evangelho, você compreende quem você é, a quem você pertence, que você é filho de Deus e você sabe para onde você vai, que é a eternidade com o Senhor. Se você é um eleito do Senhor, se você creu no Evangelho, você tem esta convicção de que você estará com o Senhor, de que esta obra que começou, ela já foi concluída também na eternidade por Cristo. Se nós formos ler lá em Romanos capítulo 8, nós vamos ver que Deus Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Então o processo já está completo na eternidade. Então eu sou filho de Deus, estarei com o Senhor para todo sempre. Não há mérito algum em nós para a salvação, nós não somos um grupo elitista. Eu sou eleito de Deus, então isso é importante, muito pelo contrário. Nós somos miseráveis. E o Senhor nos elegeu não por aquilo que nós somos, mas porque Ele é gracioso, porque Ele é amoroso, misericordioso. E ao invés de condenar todos a morte eterna, ao inferno, Ele decidiu escolher alguns miseráveis como nós, alguns pecadores como nós, para compreendermos a sua mensagem, nos arrependermos e nos prostrarmos aos pés de Cristo. Então não há mérito nenhum em nós, não podemos estufar o peito e falar: eu sou bom, eu sou o cara, eu sou eleito, eu sou predestinado. Não há motivo de falarmos assim. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor e compreender que Jesus teve que ser humilhado para que eu pudesse ter esta certeza. Jesus precisou ser massacrado para que eu pudesse ser salvo. O Filho de Deus precisou ser humilhado para pagar o preço que eu não poderia pagar. Uma dívida eterna que eu não pagaria nunca, que você não pagaria nunca, mas que Jesus pagou por você e por mim. Então não há mérito nenhum em você, não há mérito nenhum em mim, não há motivo de vanglória. Nós devemos permanecer humildes diante do Senhor. Filho de Deus é quem foi eleito por Ele e predestinado para viver para a glória dEle. Não é todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Filhos de Deus são aqueles que creram no Evangelho e vivem o Evangelho para a glória de Deus. Onde a sua motivação já não é mais servir o mundo, mas é servir a Deus. Você já não é mais inimigo de Deus, agora você é filho de Deus, você tem comunhão com Deus, você compreendeu a obra de Jesus Cristo. Então você é filho de Deus. E todo aquele que não compreendeu o Evangelho, não creu no Evangelho, não se prostrou aos pés da cruz, é inimigo de Cristo, não é filho de Deus. Então todo aquele que creu no Evangelho, que se arrependeu dos seus pecados é filho de Deus, está dentro dessa obra que o Senhor fez na eternidade, sendo eleito antes da fundação do mundo, predestinado pelo Senhor para viver em santidade, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar.